Olá, estamos no estudo de um livro, uma playlist exclusiva, O Tal da Física, de Fritjof Capra, um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental. Este exercício é para uma elevação mental, fazer a mente pular de plataforma, e a gente tem lido o livro e feito alguns comentários aqui. A cada vídeo a gente lê 2 páginas e tece um pequeno comentário a respeito. A especificação, página 40. A especificação das limitações de um dado modelo é, não raro, uma das mais difíceis e das mais importantes tarefas em sua construção. Segundo Geoffrey Gary, cuja teoria do bootstrap será extensamente discutida mais adiante neste trabalho, torna-se essencial indagar, tão logo se descubra que um dado modelo ou teoria funciona, por que funciona, quais os limites do modelo, de que forma exatamente ele constituiu uma aproximação. Na opinião de Shell, esse conjunto de questões representa um passo inicial em direção a um progresso posterior. Os místicos orientais, por sua vez, também têm consciência do fato que todas as descrições verbais da realidade são imprecisas e incompletas. A experiência direta da realidade transcende o reino do pensamento e da linguagem. E, uma vez que todo misticismo se baseia nessa experiência direta, tudo aquilo que se diz acerca dessa experiência só é verdadeiro em parte. Na física, a natureza aproximada de todas as afirmações, que é qualificada e processo que é feito à medida que melhoramos gradativamente as aproximações, de que forma, pois, as tradições orientais enfrentam o problema da comunicação verbal? Em primeiro lugar, os místicos se voltam principalmente para a experiência da realidade e não para a descrição dessa experiência. Portanto, não se interessam, via de regra, pela análise dessa descrição. Em consequência, o conceito de uma aproximação bem definida não encontra guarida no pensamento oriental. Se, por outro lado, os místicos orientais desejam comunicar sua experiência, deparam-se com as limitações da linguagem. Vários meios diferentes foram desenvolvidos no Oriente para tratar deste problema. O misticismo indiano, e o hinduísmo em particular, reveste suas afirmações sob a forma de mitos, através do uso de metáforas e símbolos, imagens poéticas, comparações e alegorias. Guarde esse ponto aqui que a gente vai falar sobre ele depois. Vou até grifar ele aqui, para você que acompanha nossos estudos aqui vai compreender onde eu quero chamar a atenção de você. A linguagem mítica acha-se muito menos acorrentada à lógica e ao senso comum. Ao contrário, apresenta-se repleta de situações mágicas e paradoxais, ricas em imagens, sugestivas e jamais precisas, o que lhe permite expressar a maneira pela qual os místicos experimentam a realidade de forma muito melhor que a linguagem factual. Segundo Ananda Kohou-Marsha Rai, o mito incorpora a abordagem mais próxima da verdade absoluta capaz de ser expressa em palavras. A rica imaginação indiana criou um vasto número de deuses e deusas cujas as encarnações e proezas constituem o tema de lendas fantásticas reunidas em épicos de grandes dimensões. Os hindus sabem, em sua profunda percepção, que todos esses deuses são criações da mente, imagens míticas que apresentam inúmeras facetas da realidade. Por outro lado, sabem igualmente que todos esses deuses não foram simplesmente criados com o fito de tornar mais atraente essas histórias, pois elas constituem verdade
veículos essenciais para a transmissão das doutrinas de uma filosofia arraigada na experiência mística. Os místicos chineses e japoneses encontram uma forma diversa de lidar com o problema da linguagem. Em vez de se tornarem mais agradáveis e de fala mais fácil, de fácil entendimento, a natureza paradoxal da realidade, pelo uso dos símbolos e de imagens do mito, entramos na página 41, preferem com muita frequência acentuá-lo, lançando mão da linguagem factual. Assim, os taoístas fizeram uso constante dos paradoxos a fim de expor as inconsistências que deveriam na comunicação verbal, de exibir os limites dessa comunicação. Essa técnica foi passada para os budistas, chineses e japoneses. Por sua vez, desenvolveram mais ainda. Sua forma extrema pode ser encontrada no Zen budismo, com seus koans, enigmas absurdos utilizados pelos mestres Zen na transmissão de seus ensinamentos. Esses koans estabelecem um importante paralelo com a física moderna, tema a que voltaremos no capítulo seguinte. No Japão, existe uma outra forma de expressar pontos de vista filosóficos que deve ser mencionada. Trata-se de uma forma especial, extremamente concisa, de poesia, muito utilizada pelo mestre Zen para indicar diretamente a acuidade da realidade. Quando o monge indagou que Fukitsu Enso, quando a falta e o silêncio são ambos inadmissíveis, como podemos evitar o erro? Uma frase, viu, gente? Quando a fala e o silêncio são ambos inadmissíveis, como podemos evitar o erro? O mestre respondeu: lembro-me sempre que, Shantzé, em março, o grito da perdiz, aglomerado de flores flagrantes. Essa forma de poesia espiritualista alcançou sua perfeição no Yako, uma forma poética japonesa clássica de apenas 17 sílabas, profundamente influenciadas pelo Zen. O insight a respeito da natureza mesma da vida, alcançado por estes poetas, Aikiku atinge-nos não obstante a tradução. Folhas caindo, tocam-se uma nas outras. A chuva toca na chuva. Sempre que os místicos orientais expressam em palavras seu conhecimento, seja através de mitos, símbolos ou imagens poéticas, ou afirmações paradoxais, estão sempre consistentes nas limitações impostas pela linguagem e pelo pensamento linear. A física moderna toma hoje a mesma atitude com relação à mente. A física moderna toma hoje a mesma atitude com relação a seus modelos e teorias verbais. Estes também são apenas aproximados, necessariamente imprecisos. Constituem em contrapartida dos mitos, dos símbolos e imagens poéticas orientais. E é precisamente nesse nível que estabeleço os paralelos. A mesma ideia acerca da matéria é transmitida, por exemplo, para o hindu, pela dança cósmica do deus Shiva, e para o físico por seus aspectos da teoria quântica dos campos. O deus que dança e a teoria física são criações da mente, modelos que buscam descrever a intuição que seus autores possuem acerca da realidade. Como podemos perceber aqui neste pequeno estudo dessas 2 páginas, a dificuldade de comunicação de ambas as partes. Podemos dizer aqui para você entender que é uma dificuldade da ciência em explicar o fenômeno e seus testes, e também aqueles que têm experiências místicas que produzem fenômenos, sejam mentais ou materiais, a dificuldade de descrevê-los,
tal amplitude de sentimento que às vezes alguém chega e é difícil descrever. Quantas vezes nós passamos por alguma coisa e alguém diz, tente descrever isso, né, esse sentimento, esse momento, e você vê que se você tentar descrever, você vai simplificar, você vai diminuir, você não vai conseguir trazer essa grande possibilidade que o momento na vida prática e real está te trazendo. E é engraçado que aqui neste poema, né, quando a gente vê o mestre Zen chegando numa tradução, né, folhas caindo, tocam-se uma nas outras. A chuva toca a chuva. É possível compreender a visão do observador. Assim somos nós também. Às vezes a mente tem uma visão. O sentimento não bate com a visão que a gente tem e com o tipo de pensamento. Em qual você iria confiar? A sugestão sempre é que você confie nos seus sentimentos mais fortes e profundos. Como eu defino, o caminho da essência. A aproximação deste lado profundo que você tem em você, que precisa se manifestar. Aceitar a intuição é muito complicado, quando na verdade muitas vezes ela nos tenta proteger e tenta limitar aquilo que a gente aprende no intuito de que a gente amadureça para que a gente aprenda outras coisas. Hoje as pessoas têm sede de conhecimento, elas vão rapidamente pegando tudo que vê, sem saber como lidar com isso. E para encerrar, eu quero falar sobre aquela frase que eu grifei agora de pouco, né? O misticismo indiano e o hinduísmo em particular reveste suas afirmativas sob forma de mitos, através do uso de metáforas e símbolos, imagens poéticas, de comparações e alegorias. O que faz vocês lembrar isso? Vamos ver com vocês que me acompanham. Se você chegou até aqui, coloque a palavra, né, asterístico arquétipo, né, como forma de mostrar que está acompanhando o estudo e valorizar o canal também, né? É o arquétipo, né? Quando a gente fala aqui, né, você reveste de afirmativas sobre a forma de mitos através do uso de metáforas e símbolos. Estão falando dos arquétipos aqui. E os arquétipos podem ser imagens poéticas, né? Pode ser imagens de comparações a sonhos e a objetivos, como eu mais prego aqui no canal, né? Você tem um sonho, tem uma meta, coloque isso na forma de um símbolo, né? Para você fazer sempre aquela comparação, uma ligação, né? Uma ativação. É um método simples, mas porém que funciona muito para quem quer chegar e atingir os seus objetivos, né? A linguagem mítica acha muito menos acorrentada à lógica e ao senso comum. É o contrário da ciência, que está mais baseado na lógica e na experiência, né? E aí a gente decide ter uma mente mais livre, onde a gente também sabe interpretar as coisas que a nossa mente, como diria a música, vai longe buscar, né? Então é assim, sempre que eles tentam buscar as suas expressões em palavras e conhecimento, sejam através de mitos, símbolos, né, imagens poéticas, afirmações paradoxais, eles estão muito conscientes das limitações que eles têm, né, por aspecto de linguagem mesmo, né, que às vezes nem toda a nossa linguagem é suficiente para passar tudo o que a gente sente. A física, por sua vez, pelo que diz aqui a ciência, é aquela que faz mais a experimentação, que pode ser descrita, muitas vezes repetida, né, insistentemente até que se obtenha um resultado quase que matemático. Agradeço por você ter acompanhado o estudo até aqui, muito obrigado pela sua presença. Tem uma playlist agora exclusiva do livro com as outras aulas, se você quiser acompanhar desde o começo, seria um prazer estar aqui. Nós vamos fazer a leitura de todo esse livro nesse canal, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre o terceiro capítulo, Além da Linguagem. Nós já estamos na página, será a página 42, a próxima aula. Ok? Serenidade profunda em seu coração. Obrigado por sua presença, por sua nobre presença e até mais.